What's up, everybody? Eu sou muito preguiçoso para pensar numa maneira de começar esse vídeo, então copio dos outros. Então, galera, o que eu tenho hoje para apresentar para vocês é um negócio chamado Dead Earth. Isso aqui é uma edição especial do Black Label da DC, né? O Black Label é um selo meio que substituindo o da Vertigo, né? Voltado para adultos. Esse livro ele é quase um disco de heavy metal, é quase como se fosse um LP, tanto pelo tamanho como pelo formato. O formato é quase quadrado, certo? As cores, a gramatura da página, o tipo de papel, é como se fosse um disco de heavy metal com encarte interno, né? Todo colorido, a coisa mais linda do mundo. Já que esse é o mini review, vou comentar rapidinho sobre o Darren Warren Johnson, que é esse cara, né? Porque é que ele teve essa moral todinha para fazer uma história da Mulher Maravilha, tanto roteirizando como fazendo a arte. E vou fazer um review bem rápido, né? Totalmente spoiler free, então você não precisa se preocupar, não vou dar o final da história, nem entregar nenhuma surpresa, certo? E vamos começar. Wonder Woman Dead Earth by Daniel Warren Johnson. Vamos começar por conhecer um pouco mais sobre o Daniel Warren Johnson. Quem é esse cara? Atualmente vivendo em Chicago, esse artista começou sua carreira por volta de 2017 com a webcomic chamada Space Mullet. O trabalho chamou a atenção de público e crítica e foi lançado logo depois da edição impressa pela editora Dark Horse. Space Mullet é uma space opera que apresenta as aventuras de um grupo de desajustados viajando pelos locais mais sombrios do universo em busca de aventuras, se relacionando quase com uma família. Hello, Guardiões da Galáxia! Uma coisa que não falta nas ilustrações do Daniel Warren é energia, estilo, referências à cultura pop e ação porra louca. Passando pelas principais editoras do mercado, dentre elas a Marvel, DC, Image e Dark Horse, Daniel contribuiu com títulos como Endless Winter e BioRail Beta. Mas a série que o levou ao estrelato se chama Extremity, de autoria própria, publicado pela Image Comics. Extremity apresenta uma história de vingança no mundo em que a humanidade vive em ilhas flutuantes controladas por diferentes clãs. A personagem principal, além de perder sua mãe, teve sua mão mutilada por um clã rival e, junto com seu pai, irmão e um robô assassino, partem numa cruzada sangrenta para reivindicar o sangue de seus inimigos. Todos os personagens sofrem perdas na história, seja de sua essência real, entes queridos ou até mesmo partes do corpo. Existem muitas contradições na maneira como eles precisam muitas vezes ir contra sua própria natureza para executar sua vingança. O robô, por exemplo, sente remorso em matar. A menina, originalmente um artista, se torna cada vez mais fria e cruel com o passar do tempo, obedecendo às ordens do seu pai e não poupando ninguém no caminho. Extremity é uma história complexa, visceral, cheia de nuances e com arte de cair o queixo. É uma mistura de fantasia medieval com ficção científica, desenhada no traço que lembra mangá, repleta de cenas de ação altamente estilizadas. Como muitos críticos dizem, é uma mistura de animações dos estúdios Ghibli com Mad Max. E tudo isso nos leva para Wonder Woman Dead Earth. Em Dead Earth, Daniel recebeu carta branca para escrever e desenhar um conto pós-apocalíptico envolvendo a mais improvável das personagens da DC, Mulher Maravilha. Ela seria a última personagem que alguém colocaria no futuro pós-apocalíptico. Mas Daniel conseguiu não só por isso de deslocar a Diana para um cenário totalmente Mad Max, como também nos entregou uma história extremamente cativante e bem construída. No início, a gente é levado para Themyscira, ao lado das Amazonas, onde mais uma vez a origem da Diana é contada para confrontá-la com sua imortalidade frente ao mundo governado pelos seres humanos. Em seguida, somos lançados vários anos no futuro, num cenário totalmente isolado, onde os últimos sobreviventes da humanidade, agora em extinção, vagam pelo mundo à procura de suprimentos para a sua comunidade. Quando esse pequeno grupo é atacado por uma criatura conhecida como Hydra, eles acidentalmente mergulham em uma caverna onde Diana esteve em hibernação por várias décadas. Quando ela se acorda, uma luta selvagem se inicia e logo ela conquista a confiança do grupo, que ela leva para sua comunidade para que ela possa entender o que está acontecendo, já que ela se encontra deslocada de seu tempo e totalmente sem memória de como foi parar naquela caverna, que por sinal é uma caverna bem conhecida.
Além de ser atormentada pelo fato de que falhou em proteger a humanidade, Diana também precisa lidar com problemas dentro dessa comunidade, como a luta pelo poder, as constantes traições e o iminente ataque das Hydras, cuja origem é uma das reviravoltas da história, que eu não vou contar. Wonder Woman Dead Earth explora a fundo a personalidade da Diana, expondo muito bem atributos da personagem, como força, liderança, além de seu amor restrito pela humanidade, mesmo nos momentos em que ela se encontra ferida espiritualmente. Daniel consegue entender muito bem a essência da Mulher Maravilha e, assim, tornar interessante sua interação com novos e antigos personagens nesse futuro sem lei. A arte é primorosa, com traço sujo, quase como um rascunho. Daniel combina elementos de mitologia, fantasia e ficção científica. Os desenhos lembram muito as capas daqueles bolachões de heavy metal dos anos 80. Tons vermelhos, muito fogo, criaturas aladas, composições no estilo de Frank Frazetta e cenas de ação vertiginosas, com linha de ação e texturas muito parecidas com as dos mangás. As cores do Mike Spencer, totalmente vibrantes, casam muito bem com o desenho de Daniel Warren, fazendo aquele mundo futurista parecer quase vivo e presente. Tudo isso no formato imenso de 11 por 8 polegadas e meia, quase quadradão, bonito, vigoroso, capa com cores foscas. Cada cena de ação nessa graphic novel é literalmente uma porrada na sua cara. Recomendado para fãs e não fãs da Mulher Maravilha. Eu faço parte da segunda categoria. Nunca fui muito fã, nunca vi nenhum apelo nas histórias da Wonder Woman, mas quando comecei a ler Dead Earth, não consegui mais tirar os olhos dessa graphic novel. O Daniel Warren Johnson conseguiu um milagre. É isso aí, galera, e esse foi o mini review. Obrigado a você pela paciência de ter ficado até o final. Se você ficou até o final, por favor, deixe seu comentário a respeito se você leu Dead Earth, se você leu alguma coisa do Daniel Johnson. E se você gostou do vídeo, por favor, dê um like e assine o canal. Em breve a gente está de volta com mais um mini review e com nossos bate-papos quinzenais. É isso aí, galera, a gente se vê já já. Tchau!